Bom, vamos lá, uma ótima noite para todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações dentro da abordagem Pickler. Né? Nós já falamos, já fizemos uma introdução, né, da abordagem, nós já falamos dos cuidados diários, nós já falamos da alimentação, nós já falamos da motricidade livre, nós já falamos do brincar e hoje vamos falar das relações. E falar de relações é um tema muito apaixonante, né? É um tema que envolve todo o nosso ser em todos os aspectos da nossa vida, né? E são essas relações com os pequenos, né, que vão balizar também a nossa experiência aí da infância, da juventude e da vida adulta. E aí eu quero retomar com vocês, né, que a abordagem Pickler ela é composta de 4 pilares, né, de 4 princípios, que é a autonomia, né, onde a gente vai trabalhar ali com a criança propostas e desafios para que ela se desenvolva de maneira autônoma, sozinha, que ela consiga realizar por si as coisas, as ações, os movimentos, né, apenas com o intermédio e a mediação de um adulto. O outro pilar da abordagem Pickler, né, é a boa imagem de si. A boa imagem de si é a confiança em si mesmo, né? Ele precisa ter essa confiança em si. Ter boa saúde, né? Esse também é um pilar, né? Uma das características da abordagem Pickler, né? Quando bem eficiente o trabalho, né? E é óbvio que nós estamos num momento atípico agora, né? Então, quando a estrutura também emocional não está bem, isso vai atingir todas as áreas da vida. Mas um dos pilares também é a boa saúde. Dentro da abordagem Pickler, né, dificilmente os bebês deveriam ficar doentes, né, pelos vínculos de cuidado, pelos vínculos afetivos, né? Mas estamos vivendo num momento atípico, né, onde a saúde emocional de todos está abalada, e com isso também prejudica a saúde física, né? A boa saúde. Então, não podemos levar esses 2 anos em consideração, porque são 2 anos também que nós nunca vivenciamos. Então, também é difícil para nós. Mas esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar, não menos importante, né? Que é a relação privilegiada com o adulto. E é disso que nós vamos falar hoje, né? Dessa relação privilegiada com o adulto. A gente fala de cuidados, né? E o cuidado, ele é um elemento fundante do bebê. Ele é o máximo de aprendizagem afetiva, pois este cuidado dá a segurança para que o bebê explore outras relações e objetos, né? Então, tudo, a abordagem Pickler, né? Ela se fundamenta nos cuidados. E o que seriam esses cuidados, né? Esses cuidados ele é o ponto ápice, né, da abordagem Pickler e deveria ser o ponto ápice também em todo o aspecto educacional, em todo o aspecto maternal. O que seriam esses cuidados? Troca de fralda e banho, alimentação e sono. Esses 4 cuidados é que vão balizar, né, todo o cotidiano do bebê, todo o dia a dia dos bebês. Estes 4 elementos, eles deveriam entrar como currículo do berçário. A Malu chegou. Como currículo do berçário. Né? Num berçário, nas crianças de 0 a 3 anos, é extremamente importante, sim, que sejam feitos estímulos, propostas de atividades mais dirigidas, mas os cuidados não podem e não devem ser deixados de lado. Eles precisam ser o centro, né? E as outras propostas vêm em seguida. Eles precisam ser planejados, ter planejamento e intencionalidade. Então, dentro de um currículo de berçário, é extremamente necessário que sejam planejados os momentos de troca de fralda.
Não que tem hora para trocar fralda e que a gente não vai agir de acordo com a necessidade fisiológica da criança, não é isso, né? Mas os momentos de troca de fralda, eles precisam ser planejados. Os momentos de sono precisam ser planejados. Os momentos de alimentação precisam ser planejados. Precisam ter intencionalidade, né? Na verdade, os cuidados, eles precisam ser profissionalizados. Por que isso? Porque através desses cuidados, você já atinge diversos objetivos conceituais de um berçário, de uma turma de berçário, de maternal. Uma troca de fraldas, ela deve ser tão educativa e tão importante quanto o momento da leitura de uma história. Os momentos de parque devem ser tão planejados quanto um momento de sono e de descanso. E aí vocês podem me perguntar, ok, Cibele, e a gente está falando que o tema de hoje são relações. E até agora você só falou de cuidados. Só falou desses 4 elementos, né? Pois bem, as relações se constroem nos momentos de cuidados. As relações com os bebês, elas se formam nestes momentos de cuidado, nestes momentos de afeto, nesses momentos de segurança. Por quê? Reflitam comigo. Um momento de troca de fraldas e um momento de banho é um momento de maior exposição de uma criança. Exige total confiança no outro para que ela se sinta à vontade. No sábado, nós fizemos formação com as meninas, né? E tudo a gente precisa praticar para a gente sentir o que o bebê sente. E num momento, e depois que nós terminarmos isso aqui, quem tiver de câmera desligada e quiser fazer o teste agora, ou de câmera ligada também, não tem problema, façam esse teste para vocês sentirem como é, né? Se deitem, levante as perninhas, abre as perninhas um pouco e imaginem o outro fazendo uma troca de fraldas em vocês, realizando, né, um momento de limpeza na vagina ou no pênis, no ânus. Como é essa sensação? Como é para você essa sensação? Nós só permitimos isso para pessoas que a gente tem total segurança. Porque é uma entrega de confiança. Então, como não estreitar laços com o bebê nos momentos de cuidado? E nos momentos de banho é a mesma coisa. Ele está totalmente em exposição. Então, precisa ter confiança naquele adulto. Os momentos de sono é um momento, gente, de maior vulnerabilidade do bebê e da criança. Por que muitas crianças lutam para dormir, lutam contra o sono? Porque ele sabe que a partir do momento que ele fechar os olhinhos, ele já não controla mais nada. Ele está totalmente entregue ao outro. Então é um momento de maior entrega. Ele só vai dormir com um adulto que ele tenha total segurança. Muitas vezes as crianças que chegam para a escola para a gente pela primeira vez demoram muito tempo para conseguir dormir. Por quê? Porque elas não confiam em nós ainda. E nós também, gente, quando a gente vai viajar, quando a gente vai dormir num hotel ou dormir na casa de alguém, a gente muitas vezes está cansada, a gente acaba dormindo, mas a gente mexe de um lado, a gente mexe do outro. A gente vai se aconchegando, parecendo um bichinho que vai tentando achar a melhor posição. Por quê? Porque aquele lugar não é o nosso lugar de segurança afetiva. E eu fechei os olhos, já era. Eu não sei o que podem fazer comigo. Quando a gente está fazendo uma viagem de avião, muitas vezes, muitas pessoas não conseguem dormir de jeito nenhum. Por quê? Porque estão com medo, porque estão tensos, porque não sabem o que pode acontecer.
Então, o momento de sono também é um momento de total confiança, que exige vínculo de segurança, exige relação com o outro. E no momento de alimentação. Aí a gente fala, nossa, mas no momento de alimentação, Sibeli, quais as relações que a gente trabalha aí no momento de alimentação? Todas. Que o momento de alimentação é o momento que a gente vai suprir uma necessidade física do bebê. E ele também tem que confiar em você. Porque você preparou a textura, a temperatura e o sabor. E aí, nessa parte de alimentação, que é algo que é muito especial para nós, principalmente, né? Já fomos, inclusive, exemplo de revista científica pela nossa alimentação, pela postura adequada dos bebês, pela nossa relação social que nós temos durante o período de alimentação. A alimentação, a gente propõe para a criança o sabor, mas a gente precisa ter sabedoria nesse momento. E entender que sabedoria deriva da palavra sabor e não de saber. Né? Isso a gente vem carregando, aí muito tempo a gente acha que sabedoria vem de saberes. Sabedoria vem de sabor. Sabedoria vem de sabor. Por que a gente tem que ter sabedoria na hora da alimentação? Porque a gente tem que ter a consciência e a noção de que nós não estamos alimentando apenas a criança no seu aspecto físico, mas nós estamos nutrindo esta criança também na alma e no coração. Porque a nutrição, ela não pode ser somente física, porque quando ela é física, ela é automática. A criança precisa saber o que ela está comendo. A criança precisa sentir a textura. A criança precisa verificar as cores do prato. A criança precisa entender como manuseia-se um talher. Por isso que também tem processos na alimentação na abordagem Pickler. A alimentação começa um a um, com o bebezinho no colo, com o olhar atento do educador para a criança. E a alimentação começa ali com ela está nutrindo a criança no seu aspecto físico, mas ela também está nutrindo o emocional, porque ela está tendo troca de olhares com o bebê. Olha o tanto que isso é importante. E ela começa a perceber que a criança ali já começa a ter uma certa autonomia. Então ela dispõe também uma colher para o bebê. Ela trata com uma colher e o bebê está com outra colher, fazendo tentativas, porque ela acredita na potência do bebê. Quando o bebê já está na sua verticalidade, quando ele já tem essa autonomia, ele vai para a cadeirinha e o educador ali do lado, na mesma sintonia, no mesmo silêncio, na mesma observação. Continua ali com 2 colheres, até que ele atinja, né, a sua autonomia máxima de conseguir se alimentar sozinho. Então, olha o tamanho da confiança e da relação que ele também precisa ter com esse educador para conseguir desempenhar todos esses manuseios. E essa relação vai acontecer desde o primeiro momento que ele está tendo alimentação individual. Que ela está tendo essa nutrição do corpo, mas ela está tendo também essa nutrição do emocional. Então, as relações, elas se dão no cuidado. As relações, elas se dão no afeto. E é por isso que a gente precisa entender, né, que há a necessidade de todo o preparo desse ambiente. O momento da troca precisa estar com todos os pertences ali, porque o educador não pode tirar de forma alguma as suas mãos do corpinho do bebê, para que transmita essa segurança para ele. Porventura esqueci uma fralda, eu vou buscar com a outra mão, mas uma mão eu estou segurando o corpinho dele. Porque eu preciso transmitir essa relação de segurança. No momento do banho, a mesma coisa. O banho começa na cuba e depois o banho vai progredindo de acordo com o tamanho da criança, até que ele tome banho em pé e o educador se abaixa à altura dele para não tirar esse contato visual. Exige preparo para este momento. A toalha tem que estar ali, o shampoo tem que estar ali, o sabonete tem que estar ali. Exige preparo. O momento do sono não é chegou a hora, vai lá, deita e dorme. Não, o ambiente precisa ser aconchegante.
Precisa ter o cheirinho de casa no ambiente coletivo, precisa ser um lençol da criança, a almofadinha da criança, para que ela tenha também essa delicadeza da sua casa para aquele ambiente seguro que está se transformando em um ambiente seguro. Precisa ser preparado, não escuro, mas pode colocar uma cortina, pode colocar uma musiquinha ambiente, e precisa de um educador centrado, equilibrado para estar ali naquele momento. Então, tudo precisa de preparo, e um educador precisa querer fazer tudo isso. Ele precisa querer estar ali, por respeito e por amor. Muito mais por respeito, em consequência com amor. Por respeito àquele serzinho que está confiando nele, adquirindo confiança neles. E todas as relações, gente, a gente pode trazer isso para a nossa vida adulta. Todas as relações, elas são, né, equilibradas em 3 pilares. O primeiro é o respeito, o segundo é a segurança e o terceiro é o amor. E aí a gente fala, mas é um pouco de utopia isso. Não, se a gente pensar até na nossa relação mesmo, né, com o nosso cônjuge, quando a gente escolhe uma pessoa para ter do nosso lado, nós queremos uma pessoa que nos respeite. Nós queremos uma pessoa que nos dê segurança. Segurança afetiva, segurança emocional, muitas vezes até segurança financeira, dependendo da cultura, dependendo da posição de cada um. E amor. Porque o amor não sustenta sem respeito e não sustenta sem segurança. E por isso que é aquele velho ditado, né? Ninguém vive só de amor. Amor não enche barriga. E não mesmo. Precisa de uma relação de respeito e de segurança. E isso a gente trabalha com os pequenos desde muito pequeno. Então, olha o que a gente já vai plantando nos nossos bebês, para que eles também tenham condições de fazer escolhas assertivas, para que eles escolham as suas amizades respeitosas, para que eles escolham os seus pares respeitosos, para que eles escolham um ambiente de trabalho respeitoso e que ele não aceite qualquer coisa, porque ele tem uma relação de vínculo, uma relação afetiva sólida. E é dessa relação que a gente vem falar hoje. E aí eu quero trazer para vocês um pouquinho de conhecimento da teoria de Bowlby. Né? Bowlby, ele foi um psicólogo que ele fez todo um estudo aí, né? Tenho as psicólogas aí nos assistindo hoje, que delícia, que pode me ajudar a complementar, se sentir vontade, né? O Bowlby traz a teoria do apego. E a gente utiliza isso também para trazer o nosso adulto referência. Porque o que é a teoria de apego? É a busca de segurança afetiva na figura do outro. O Bowlby traz isso. A busca da segurança afetiva na figura do outro. Porque muitas vezes ele vai trazer essa confiança de si, primeiro reproduzindo essa busca de segurança afetiva no outro. E aí a gente traz um adulto referência. E o que seria esse adulto referência? Né? A gente está falando de uma pessoa para ser referência para a criança pequena. Não, jamais para substituir a personagem materna, o personagem paterno. Jamais. Não é para substituir a mãe, não é para substituir o pai, mas para ser referência nos momentos dos cuidados diários, na ausência do pai e na ausência da mãe. Então, é algo profissional que a gente pode usar como uma ferramenta indispensável para trabalhar com os bebês e com as crianças pequenas na ausência, né, das suas figuras de referência de sangue. E por a gente acreditar neste modelo, né, de adulto referência, é que as nossas meninas do berçário trabalham o dia todo. Porque nós temos crianças que ficam o dia todo.
Então, isto é proposital, né? As nossas referências ficam o dia todo, porque nós temos crianças referências o dia todo. Isso acontece também na unidade da educação infantil no período integral. E as auxiliares todas da escola também trabalham o dia todo. Porque o professor de educação infantil, de ensino fundamental, ele vai trabalhar ali meio período, mas a auxiliar, ela vai trabalhar o dia todo para que a criança tenha uma referência no seu ambiente seguro o dia todo. O que acontece na maioria das vezes? E eu quero deixar claro que eu não estou falando mal de nenhum lugar, que eu não estou criticando nenhum lugar, mas eu estou falando algo do que a gente acredita e que são estudos científicos comprovados, né, de que o adulto referência ele vai contribuir para a construção e para a relação desses vínculos afetivos e vínculos de segurança. O que nós fomos formados, né, tanto no magistério quanto na pedagogia, e a gente vê isso, e eu falo que a abordagem Pickler veio para desmistificar muita coisa, né, para a gente se desestruturar, para estruturar novamente, para conhecer um novo e um novo muito melhor. Muitas vezes tem o pedagogo, que é o professor que vai cuidar das atividades dirigidas. E aí tem lá o educador ou auxiliar que vai fazer as trocas da fralda, que vai cuidar da alimentação, que vai cuidar do banho. Porque o professor, ele só cuida do que é pedagógico. E o auxiliar, ele vai fazer todas as outras partes de cuidado. E geralmente esse auxiliar também não é fixo. Então, resumindo, a criança nunca sabe quem vai o trocar. A criança nunca sabe quem vai dar banho. E a criança nunca sabe quem vai alimentar. Isso causa um impacto imenso na construção das relações. Porque o que eu venho falando sempre, tanto com adultos quanto com criança, criança precisa de constância. Criança precisa de repetição. Criança precisa de ritmo, rotina. A constância gera o ritmo gera a rotina e a rotina gera a vida. Tudo precisa ter ritmo. A natureza tem ritmo, na batida do nosso coração tem ritmo, os nossos órgãos têm ritmo, o ciclo da vida tem um ritmo, tudo tem um ritmo. As pessoas têm o seu esquema de ritmos. Eu posso pegar aqui um exemplo claro entre Gisele e eu. Eu sou extremamente agitada para tudo. A Gi já tem um ritmo muito mais passivo, muito mais tranquilo. Eu me controlo, eu faço um esforço muito maior para ser picleriana do que ela. Porque o meu ritmo é muito agitado. Então eu me pego muitas vezes falando, calma, você tá com os bebês, abaixa o tom de voz, cuida até do andar. E para Gi, isso já é natural, porque o ritmo dela já é tranquilo e sereno. A gente tá falando de ritmo, tá, gente? A gente não tá falando de personalidade, porque é brava que só. Mas é de ritmo. Então, a gente não pode misturar personalidade, caráter, temperamento, não. Nós estamos falando de ritmo, né? Então, o ritmo dela é muito mais tranquilo do que o meu. Então, o meu esforço é muito maior do que o dela. Então, imagine, deixa eu pegar aqui, Alice Furlan. Imagine a Alice quando ainda estava na fralda. Um dia ela é trocada pela Gi, que é super serena e tranquila. No dia seguinte, sou eu que vou trocar a Alice. Oi, Alice, vamos lá? Vamos trocar a fralda! E aí ela já vai olhar para mim com aquela cara. E aí no outro dia vai a Shiva, que é extremamente também tranquila e serena. E no outro dia vai a Polly, que adora um barulho e uma bagunça também. E que tem um ritmo tão acelerado quanto. Então, como fica a construção de relação dessa criança? Ela não consegue ter previsibilidade. Ela não consegue antecipar os fatos porque ela não sabe o que vai acontecer com ela.
E aí fica sem constância, sem ritmo e sem relação. Por isso precisa ser a mesma pessoa sempre. A mesma pessoa que alimenta, a mesma pessoa que troca, a mesma pessoa que faz a proposta pedagógica, a mesma pessoa que dá banho se for preciso, a mesma pessoa que acompanha no sono. Porque a criança vai acompanhando aquele ritmo até que ela adquira o próprio ritmo. Porque a gente precisa lembrar, gente, que essa criança chegou para nós num ambiente coletivo e anteriormente a isso ela tinha uma única pessoa que cuidava dela e que fazia tudo isso, que era a mãe. E muitas vezes, né, com a parceria do pai. Dentro de uma casa com um ritmo da família, um ritmo próprio. E aí ela chega numa instituição coletiva e que cada um tem um jeito, então ela já vai ter que se adaptar ao ritmo, à constância daquela pessoa que ela ainda tem que adquirir uma confiança. Então é mais fácil ela adquirir a confiança em uma do que em 10. Sibeli, mas ela nunca vai poder, então não pode mudar de professora nunca. Não, eu acabei de falar. É até ela adquirir o ritmo próprio, o seu ritmo. Até quando ela consiga falar, quando ela consiga se expressar, quando ela já consegue falar das suas vontades, dos seus desejos, dos seus incômodos. A mãe, quando cuida do bebê, desde que ele nasce, a mãe cria o esquema interno do bebê, sem que ela perceba, porque mãe já nasce mãe, né? Então, o que acontece? A criança chora, a mãe vai lá e corresponde com o choro. Ela vai olhar o bumbum para ver se está tudo ok. Ela vai dar o peito se tiver com fome, né? Ela vai colocar para dormir se tiver com sono. Então percebe que o bebê pititiquinho são os cuidados diários também. Ou se tiver muito calor, se a criança estiver incomodada, ela vai dar um banho. Ou seja, a criança chora, a mãe atende. A criança chora, a mãe atende. Ah, Sibeli, então não é para atender? É óbvio que é para atender. A cada choro da criança tem que atender. E aí a gente pega algumas literaturas, uns livros assim deste tamanho, que ensina que tem que deixar a criança chorando lá no berço, porque ela tem que aprender a dormir sozinha, porque ela tem que aprender isso, ela tem que aprender aquilo. Gente, a criança acabou de sair do útero da mãe, acabou de sair do quentinho, em que ela estava no ritmo da mãe. Como que ela tem toda essa competência, essa potência de resolver a vida dela ali? Ela tem que dormir sozinha, tem que resolver. Não! Ela precisa criar um esquema interno de relação. Então, essa criança chora, a mãe atende. Essa criança vai entendendo que, quando ela tiver com fome, ela precisa avisar. Então, ela chora. E a mãe dá o peito ou dá a mamadeira. Ela começa a perceber que quando ela está incomodada com a fralda suja, ou quando ela está com muito calor e ela quer um banho, ela chora. E a mãe entende. E ela começa a perceber que se ela tá com muito sono, irritada e ela não consegue dormir sozinha, ela chora e a mãe embala. E ela dorme. Então, olha a repetição desse ciclo. Ela chora, a mãe atende. E a mãe tem que atender? Tem. É a única comunicação que o bebê dá conta neste momento. É do choro. É a única forma que ele tem de se comunicar com esse mundão que ele saiu. Então ele vai criando esses mecanismos internos e muitas vezes depois que ele é atendido, ele dá um leve sorriso. Tipo, gratidão, você me entendeu. Então ele começa a criar esse ciclo de esquema interno de segurança, que começa com a repetição.
E aí, de repente, essa criança vai para um ambiente coletivo. E aí o adulto está começando a perceber essa criança ainda. E aí ele vai começar a chorar e esse outro adulto vai começar a entender o que é que ele está querendo. E aí vai adquirindo e vai construindo esse ritmo também, porque ele começa a perceber que os esquemas também vão se repetindo naquele lugar. Quando os educadores daquele lugar são estudiosos de desenvolvimento infantil e vai entender. Essa semana o nosso texto de reflexão foi que os bebês não manipulam. Eles não têm esse poder de manipular. Então o choro do bebê não é manipulativo. O choro do bebê é que ele está precisando de algo. Algo o está incomodando. E nós, enquanto adultos, precisamos descobrir, entender, para que a gente devolva algo para ele. E quando cada hora é uma pessoa que faz isso para o bebê, que atende às suas necessidades, como cada pessoa tem um ritmo interno, então ela vai passando este seu ritmo interno para o bebê. E ele não consegue adquirir confiança em ninguém. Ele não vai conseguir construir esse modelo interno de segurança. Então, o adulto referência não é simplesmente um adulto que a criança escolhe. Ah, é porque eu tive afinidade com ele, então eu escolhi e vou ficar com ele. Não. É um adulto que vai balizar o ritmo da criança. Olha a importância desse ser humano. Ele vai ajudar o bebê a criar o seu esquema interno de segurança através desta relação. Através dessa relação nos cuidados. E como a gente identificar a criança, o bebê que já está seguro e o bebê que não está seguro? O bebê inseguro, ele vai chorar, chorar, chorar. Mas não é um choro de que quer algo, é aquele choro que você oferece de tudo e nada o satisfaz. O que é um bebê inseguro? É um bebê que ele não sente vontade de explorar absolutamente nada. Que tudo que você oferece, ele não quer. Um bebê inseguro é aquele que tem medo, demonstra medo das pessoas. Um bebê inseguro é aquele que muitas vezes se isola e prefere brincar sozinho, para que ele não precise se relacionar. E ao contrário, um bebê que tem uma segurança afetiva, que está construindo já a sua segurança, é um bebê que chora também, porque todos os bebês choram. Mas quando atendido, ele consegue se controlar. E ele ainda sorri para você. É aquele que quando você o distrai, quando você mostra outras possibilidades, ele agarra as possibilidades, ele curte aquele momento, mesmo que por um espaço pequenininho de concentração. Um bebê seguro é aquele que estranha um adulto que ele não conhece, mas ele não sente medo daquele adulto. E um bebê seguro, ele gosta de estar em grupo. Ele gosta dos momentos individuais, mas ele também gosta e ele curte estar no coletivo. E para a gente conquistar, né, a segurança dos bebês, a base é a construção gradativa dos ritmos e das ações com o que acontece. A gente precisa criar na criança mecanismo de previsibilidade, ou seja, antecipar ritmos internos. Isso a gente percebe, eu conversei com as meninas essa semana que eu estava no berçário, eu falei, gente, é incrível. E hoje aconteceu um fato muito, muito interessante, que cabe direitinho nessa formação de hoje. Dois momentos, até quatro, na verdade, mas dois principais que a gente tem a absoluta certeza de que os bebês do berçário têm previsibilidade. 10 para as 11, 10 para as 5. Gente, faltando 10 minutos para o almoço, faltando 10 minutos para o jantar. É incrível.
Se eles estão envolvidos numa brincadeira, eles já vão parando por conta deles. Eles já vão ficando irritados. Alguns já começam até a chorar, porque está no seu momento do cuidado diário, da alimentação, que é fonte de nutrição. Eles têm os seus parzinhos, né, que andam de mão dada, e eles já vão procurando seus pares para ir para o refeitório. E hoje, né, nós temos um bebê pititico do B1, e eles vão percebendo a movimentação do ambiente. A tia Maria, que é a nossa cozinheira, ela passou com um potinho de fruta dele tampado. Ela passou na frente, ele estava no meu colo, ela passou na frente com um potinho de frutinha tampado e foi em direção à sala dele, que é onde ele sempre se alimenta. É uma criança que está com a gente há 15 dias. Ele entrou em êxtase a hora que ele viu a Maria. As meninas viram. E ele começou a se debater, ele começou a se jogar, porque ele queria ir lá. Ele percebeu o movimento da tia Maria e percebeu o potinho tampado. Opa! É o meu papá. Então ele já está adquirindo essa previsibilidade em tão pouco tempo. Porque é uma criança que já está conseguindo construir vínculos. É uma criança que nunca viu o nosso rosto sem máscara. Ele já aprendeu a ter confiança em nós, a construir a confiança em nós pelo nosso olhar. Porque pelo nosso som, o tom de voz que a gente fala com ele, né, o tom cantado, e ele já abre um sorrisão. Então, a gente percebe essas crianças, e nós temos uma outra criança que é um pouco mais nova, que ainda está num processo de adaptação, que quando a Shiva sai da frente dela do campo de visão, ela chora. Quando a Meire sai do campo de visão, ela chora. Quando a Josi sai do campo de visão, ela chora. Quando a Gi chega ou sai, ela chora. Porque ela ainda está num processo de construção de vínculo afetivo, ela ainda não escolheu o seu adulto referência. Ela ainda está tentando entender o ritmo de cada uma para escolher esse adulto referência. Então, a gente fala com base em estudos científicos, mas a gente fala com base em prática. Isso a gente vê diariamente, o quanto é importante a construção dessas relações. E para já ir finalizando com vocês, né, podemos afirmar que a construção do vínculo é o que permite que os bebês se apropriem do mundo. Então, se a gente quer que o nosso bebê se aproprie do mundo, que ele crie esse vínculo com o ambiente, com o objeto, a gente precisa construir esse vínculo de afetividade com eles. E aí eu quero ler para vocês um trechinho de 2 livros para a gente concluir isso aqui. Um livro que é de 2008, que eu peguei um trechinho aqui para vocês, que é este livro aqui. Quem educa marca o corpo do outro. Que fala assim, que uma mulher que vai ser mãe prepara-se 9 meses para receber seu futuro filho. Todo o seu corpo se transforma, gerando momentos de reconhecimento e de desconhecimento do corpo conhecido. Não é por acaso que nós mulheres necessitamos desses 9 meses para viver tal processo. A natureza é sábia e dar-se conta da nossa necessidade neste tempo. Durante esse processo de preparação, o nosso corpo revive, sem querer, de forma inconsciente, as marcas que nele foram deixadas. As marcas de como fomos recebidos pela primeira vez. Daí a relação tão intensa entre o ato de se preparar e o ato de receber. Assim, todo aquele que recebe o outro pode marcar o corpo deste com alegria, desejo, amor, ódio ou raiva. O preparar-se para receber o outro está encharcado do aprender a esperar. Então, a cada dia que a gente prepara um ambiente, que a gente prepara uma troca, que a gente prepara um banho, que a gente prepara um cantinho da soneca, né? É esse tempo de espera. Porque qual marca a gente quer deixar na cabecinha desses pequenos, no coração desses pequenos? E aí eu trago para vocês um livro bem velhinho, de 1957, de Winnicott, que é A Criança e o Seu Mundo. E o Winnicott, lá em 1957,
37 já dizia assim, veja se tem relação com o que eu acabei de ler. A mãe não precisa ter uma compreensão intelectual da sua tarefa, uma vez que está preparada para a mesma, em sua essência, pela orientação biológica em relação ao seu próprio bebê. É mais o fato de sua devoção ao bebê do que o seu conhecimento autoconsciente, que a torna suficientemente boa para obter pleno êxito nas primeiras fases da criação do filho. Uma jovem professora na escola maternal não está biologicamente orientada para qualquer criança, exceto de um modo indireto, através da identificação com uma figura materna. Para ela, é, portanto, necessário ser levada gradualmente a compreender que está na presença de uma psicologia complexa de crescimento e adaptação infantis, a qual necessitam de condições especiais de meio ambiente. O exame das crianças e o seu cuidado a habilitará a reconhecer a natureza dinâmica do crescimento emocional normal. Então, olha que bacana, né? O que ele já dizia lá atrás, né? Que a mãe, ela se prepara, ela tem todo esse 9 meses de preparo do corpo. A professora não teve esses 9 meses de preparo do corpo, mas ela está a cada momento se preparando para receber esses pequenos para construção de vínculo, para construção de relações. Fala, Gi. Se você vai falando, hoje ela tá assim, muita informação gostosa, né? E eu tô aqui me segurando pra não interromper o É pensamento bom você dela. falar que eu já tomo uma água. Então tá. Mas é isso mesmo, né? A gente procura construir as relações baseadas nas teorias, né? De muitos estudos. Eu sempre costumo enaltecer isso das meninas, né? Nós somos especialistas no que nós fazemos, né? Então, o cuidado dos bebês não é um ato tão simples. Na verdade, ele é extremamente complexo, né? O vínculo, essa relação, a construção da relação, a gente encontra, sim, muitas teorias, mas na vivência da prática, a gente fica cada vez melhor, né? Então, o bebê aprende pelos sentidos, ele vai tendo essa relação com o toque, com o tom de voz, né? Tudo para o bebê, dentro de um berçário, dentro de um espaço coletivo, ele torna-se referência, né? Então, é extremamente importante a gente pensar que o viver de um berçário para os bebês é um momento de encontro com ele, com o outro, e ele aprende a se sentir amado, não pelos pais, mas pelas pessoas que o cercam. E ele aprende a amar, porque ele também vai desenvolvendo esse sentimento de admiração, né, de competência pelo outro, né? E assim, a gente que trabalha, já tem um pouquinho de experiência nesse campo de investigação da primeiríssima infância, a gente tem a certeza de que as relações, elas trazem toda essa carga emocional. Então, assim, tudo fica registrado em um lugar muito privilegiado, porque as experiências são educativas. Então, a gente busca sempre fazer o correto com a consciência da criança, para que ela vá antecedendo e vá internalizando e sabendo tudo o que vai acontecer dentro desse espaço, né? Então, por isso que é extremamente importante a gente falar dessa construção da relação, que é algo muito mais profundo do que se sabia até agora. Perfeito, Gi. Obrigada. Então, assim, de hoje, né? Se a gente puder escolher pouquíssimas palavras em relação à relação, ótimo. Que fique para nós, né? Que as construções elas se dão gradativamente, que os bebês eles têm um esquema interno de segurança e que a gente precisa ter com esses bebês previsibilidade. Quando a gente tem previsibilidade, a gente diminui, inclusive, a ansiedade. Né? Então, hoje, a gente vê que a doença do século, né, são as crises de ansiedade.
E o quanto a gente pode trabalhar isso preventivamente desde os pequenos, muito pequenos, né? Prevendo as coisas que irão acontecer. Mas, Sibeli, e se tiver que mudar no meio do caminho as coisas? Porque é possível. Porque planejamento, como já dizia Madalena Freire, é uma hipótese. Nós precisamos planejar, mas pode ser que se modifique no meio do caminho? Sim. E aí? E aí você vai trabalhar com as crianças também frustração. Quantas vezes programamos atividades ao ar livre e choveu? Então a gente tem que trabalhar flexibilidade, né? Não conseguimos fazer esta atividade porque hoje nós temos um dia de chuva. Mas o que a gente pode aprender com a chuva? E o que nós podemos fazer num outro ambiente neste momento, deixando para um outro dia? Ah, mas eles são tão pequenos, eles não vão entender. Eles vão se sentir respeitados. Porque você está dando o mínimo de informação para eles, mesmo sabendo que eles não compreendem tudo. E aí, essa semana eu ouvi, né, de um grande parceiro nosso, né, do Denis Drago, e ele fala, né, que nós não somos infalíveis, mas nós somos respeitosos. E é isso que a gente quer deixar, né, de marcas para os nossos alunos, para os nossos bebês, para as nossas crianças, né, que nós erramos sim, né, nós não somos infalíveis, mas nós somos respeitosos. E o respeito vem antes do amor. Por quê? A mãe ama, por isso cuida. O educador cuida, por isso ama. É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite de mensagem, né, de contribuição, e queria ouvir um pouquinho de vocês. Se fez sentido, se não fez, como que é, vocês já perceberam isso, já tinham pensado nisso? Conversem comigo. Obrigada, Gláucia. Aqui. Pronto, lá vou eu falar. É engraçado, eu não havia pensado, logicamente não estudei, então, nesse momento, nesse tipo de assunto, mas eu achava estranho. Por exemplo, quando a Rosa vai trocar fralda e nós estamos perto, ela pede para o avô trocar a fralda. Eu não entendia, eu falava, por que ele, né? Com duas mulheres, dois homens, era ele, né? Às vezes você fala, vai trocar fralda? Aí você pergunta, quem vai trocar sua fralda? Ela pega e aponta o avô. Então, com a explicação que você deu hoje, realmente, ela é a pessoa que ela confia. Às vezes também na alimentação. Todo mundo tenta, ele vai, eu não sei se é a calma dele, o que ele é, aí ela come. Você já contribuiu conosco no encontro passado. É ele quem brinca no parquinho. É ele quem brinca na pracinha. Ele é o adulto referência dela. Faz todo É. sentido. Nossa, e eu assim, eu fico encantada, logicamente, né? Eu fico encantada, mas hoje eu entendi. Quer dizer, ela confia nele, então é a pessoa com quem ela brinca mais, ele fica mais tempo, bom, ele fala baixinho, ele é calmo, ele é tranquilo, é o meu oposto, né? É você, Gisele, eu sou agitada, ele é o tranquilo. Então, mas eu achei interessante, eu gostei muito. E eu peço desculpa pelo meu atraso, mas eu não vi a hora passar, literalmente, e de repente eu não conseguia entrar, eu estava digitando errado. Então eu peço desculpa, na próxima eu vou ficar mais esperta, tá bom? Imagina, nós perguntamos da senhora, falamos, estamos sentindo falta da Malu. A Janaína falou, mas você não vai entrar? Meu Deus, aí eu olhei a hora e falei, não acredito. Estava entretida aqui com uma arrumação de ateliê, que eu estou desesperada, mas aí eu falei, não, peraí, vamos lá, tá bom? Na Muito próxima, obrigada, Malu. imagina, eu que agradeço, tá bom? Cadê eu aqui? Mais Não tá alguém? certo. Gente, boa noite. Boa noite, Jana.
Malu, não se preocupe que tinha acabado de começar a hora que você entrou. A gente estava esperando o pessoal entrar, mas eu concordo com tudo, né? Faz muito sentido. E eu sei que as coisas às vezes fogem do nosso controle, né? Como a Sibeli falou, às vezes aquilo que a gente planeja não acontece, né? E aí eu queria saber quando acontece o que não foi planejado, né? Como que vocês trabalham? Então, por exemplo, eu sei que a Rosa era muito apegada a Dani, né? E aí chega em casa e como foi a escola, né? Aponta o cabelo e fazia Nani, Ani, Dani, né? E de repente a Dani pediu para sair da escola, e é ok, né? É um direito da pessoa e tudo mais. Mas como que vocês trabalham na escola daí a falta dessa pessoa que eu sei que, enfim, é algo que é importante também na vida que ela aprenda a lidar, mas eu queria saber como que é o procedimento de vocês, porque daí as crianças chegam e eu imagino que devem procurar aquela pessoa que não vai estar ali, né? Então, eu queria saber. Jana, falamos disso essa semana. Quer contar, Gi? Até a questão da chamadinha do momento do café, de apontar para a copinha. Ô, Jana, nós fizemos a formação, como a Cí falou, né, nesse sábado, durante o período da manhã específica do berçário, e, assim, foi um momento muito natural, né, em todos os momentos nós precisamos ser extremamente transparentes com as crianças, né, é isso que a gente preza, né, essa construção do que é verdadeiro. Nós tivemos, sim, uma criança que, ao chegar, né, porque também para a gente foi uma surpresa, a saída, uma surpresa, assim, porque a gente não estava, não foi algo, assim, planejado, né, foi algo que ela teve a vontade e aconteceu dentro de um tempo muito rápido. Então, essa criança chegou, essa criança era a referência dela, e chegou no berçário nesses dias. Eu fiquei muito mais próximo do que eu já fico deles, né? Então, eles têm esse contato comigo diário, em vários momentos, e eu entro para fazer observação, às vezes atuo também. Então, eu estou ali muito próxima. E essa criança, ela me pediu colo, chegou até a mim, pediu colo, eu acolhi, né? E ela apontava para a cozinha, porque lá é o lugar do refeitório, que as meninas trabalham o dia todo. Então, dentro da nossa escala de trabalho, elas têm um momento da alimentação. E eu levei ela lá. E eu comentei ainda com as meninas, eu acho que ela está procurando quem falta. Né? Eu abri a porta e mostrei para ela: você está procurando algo? Então eu fui até lá e ela viu e ela sabia que ela sabe que as meninas entram lá e depois saem, né? Mas ela mostrava lá e ninguém saía. Então eu mostrei e eu falei: olha, não tem ninguém aqui, você viu? E aí eu fechei a porta e ela olhou para mim, deu um sorriso, pegou na minha mão e nós fomos brincar. Então, assim, precisa ser conversado, né? Claramente, porque. E daí eu falei: a Dani não está aqui. Você já viu que a Dani não está aqui. E para ela ficou tudo bem. Então, em nenhum momento a gente esconde, a gente omite, mas é extremamente importante que a criança perceba isso também, por ela. Na verdade, né, o natural e o esperado é sempre que fechem ciclos, né? O ideal seria que tivesse tido uma despedida, né, da professora com as crianças para encerrar aquele ciclo, né? Nós falamos muito isso, né? Não tem problema nenhum, mas é importante que ciclos se fechem para que outros se abram, né? No entanto, quando acaba o ano, as crianças já sabem que no ano seguinte serão outras professoras, né? Mas eles entenderam que encerrou aquele momento. Quando um colaborador, um educador, ele sai no meio do caminho, deixa assim, né, um vazio, deixa assim ali um buraco, né? Então, o que a gente precisa fazer? O que a Gi fez, né? A gente conversa com eles e tira deles o que realmente eles querem. Porque, na verdade, de repente, ela estava só com uma outra curiosidade, né, qualquer, mas levou até o ambiente para ver que não estava, a Dani não está mais aqui, né? Ela foi trabalhar em outro lugar, ela não volta mais aqui conosco, né? De ser sincero com as crianças, né? Neste momento, para a gente balizar a situação, mas o ideal teria sido uma despedida.
uma despedida, um encerramento de ciclo. Obrigada, viu, pela resposta. Acho que é isso mesmo, né? Não tem outra possibilidade de se fazer, né? Sim, sim. Fala, Chivinha. É importante, né, comentar com vocês que, assim, a nossa relação com as crianças, a gente intercala, a gente tem os outros referências, mas a gente intercala bastante esses momentos, né? Então, assim, o momento dos penteados, o momento das brincadeiras, o momento né, das trocas e da soneca, a gente intercala porque a criança, ela tem um adulto referência, mas ela tem um adulto de suporte também, né? Então, assim, tendo, né, a minha presença na escola, né, e tendo esse meu momento com a Rosa, né, fiquei muito mais próxima da Rosa também nesse processo, né, para poder acolhê-la, né, e mostrar para ela que ela poderia confiar também, né, para que ela se sentisse segura, para ela continuar esse ciclo dela, né, para que ela não se sentisse tão perdida. Tá, Jana? Então, assim, nesse processo, tanto eu quanto a Gia, a gente se aproximou muito mais da Rosa, assim como outras crianças, né, que a Dani tinha como referência, para que elas se sentissem acolhidas e elas entendessem, né? A gente não conseguiu fazer o fechamento do ciclo como deveria, mas estamos fazendo, né, e diariamente esse processo para que fique, né, cada vez mais confortável para as nossas crianças. Tá bom? Não só para a Rosa, mas para toda a turminha do B3. E o importante é que o vínculo afetivo com o ambiente já está formado também, porque é extremamente importante que o ambiente também seja seguro para eles, né? Que o ambiente também seja aconchego. Então, como todos já estão acostumados com o ambiente, né, com a saída da pessoa, né, da referência dela, isso também dá um suporte. Mais alguém? Sim, a Rosa também adora a Gia, a Shiva, já chega, a Meire vem buscar agora, ela já entra tranquilona, assim, então, e ela vai, já tá em casa, né, ela chega, a gente vê pela forma como Total. entra, e vejo outros bebês que entraram, inclusive, depois, assim, muitas vezes o Juan chega no mesmo horário, e eu vejo que eles já são super familiarizados, já entram, assim, super de boa, estamos entrando em casa, né, eu acho muito bonitinho de ver. Delícia. Mais alguém? Não? Sim, só vou deixar aqui uma provocação. Que nós devemos nos lembrar que nós, enquanto adultos, nós somos referências de um processo de humanização. E a gente precisa fazer acontecer isso de uma forma linda, saudável, porque a gente não pode esquecer que a gente deixa marcas neles. E a gente quer que eles carreguem ótimas impressões de tudo que eles têm vivido nessa primeiríssima infância. Um abraço para vocês. Ah, gente, que delícia! É exatamente isso, né? As relações são construções gradativas, né? Onde a gente oferece o nosso melhor, né? Dentro das possibilidades que a gente consegue, né? Dentro do respeito, da segurança e do amor pelos pequenos. É isso. Nossa gratidão pela presença de vocês, muito obrigada, né? Nós encerramos aí o nosso primeiro semestre de formação de Circuito Pickler, mas no segundo semestre nós temos mais. Então, encerramos aí o nosso primeiro ciclo, né? Agora a gente entra com uma formação maciça, com a equipe do berçário também, novamente, de reciclagem, e no segundo semestre nós voltamos, né, com vocês, e quem sabe aí, né, com a Shiva contando um pouquinho, com a Meire, com a Josi, com a Gi, né, falando de alguns temas importantes aí, tá bom? Gratidão, um beijo grande para todos e tenham uma ótima noite, um excelente final de semana. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, boa noite, gente. Boa noite, gente.